a abordagem sobre acidente de trabalho. É super importante você, como colaborador, como operador, ter a consciência de alguns quesitos que vão caracterizar ali o que seria um acidente de trabalho, quais medidas tomar, o que você observar também antes de acontecer. Então, primeiramente, eu vou trazer para vocês o conceito do que é um acidente de trabalho. A nossa legislação, ela fala que é aquele que acontece quando você está prestando algum serviço para a empresa, ou seja, pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Pode ser ele dentro ou fora ali do estabelecimento da empresa, tá? Então, se você está prestando um serviço e sofreu acidente de trabalho, é considerado acidente de trabalho. E aí a gente tem algumas causas desse acidente. Elas são divididas em previsíveis, que seriam 98% dos casos, e causas imprevisíveis, que são aqueles 2%. O que são divididos em causas previsíveis? A gente tem duas caracterizações: fator pessoal de insegurança e condições inseguras, que eu vou estar explicando com mais detalhe para vocês o que seriam essas duas condições, tá? E as causas imprevisíveis são ali aquelas questões de fatores climáticos, por exemplo. Então vamos iniciar aqui pelo fator pessoal de insegurança, que são aquelas causas, né, aquelas questões ali que foram geradas pelo próprio colaborador. Então ele tomou alguma atitude ali, teve alguma decisão que acabou acarretando um acidente de trabalho, realizou algo inadequado e aí gerou esse acidente, tá? Descumpriu, não utilizou medidas corretas, estava ali com tensão e estresse de trabalho, então acabou gerando um acidente. Isso é um fator quando a gente causa aquele acidente de trabalho. E a condição insegura é quando a sua condição não é favorável, né? A sua condição de trabalho não é favorável e acaba ali gerando um acidente de trabalho. Então, por exemplo, você está operando ali em um maquinário, por exemplo, elevatório, que tá com alguma inadequação, né? Tá com alguma irregularidade. Então, esse processo aí de gerar um acidente é da condição que você estava executando a sua atividade. Não é uma culpa sua, e sim de modo geral da empresa. Então, são questões que você acabou estando ali no meio, por não ser culpa sua, né? E acabou acarretando o acidente, tá? E aí a gente tem vários tipos de consequências que são importantes a gente estar mencionando quando a gente fala de acidente de trabalho. Muitas delas ali estão relacionadas financeiramente, mas a gente também tem questões relacionadas ao próprio familiar do colaborador. Você sofreu um acidente e se tornar dependente, né? Então tem até mesmo abandono familiar. Tem questões para a empresa dos prejuízos financeiros e tudo mais. E também acaba trazendo essas consequências para o governo, que também vai arcar com algumas despesas e ter uma perda aí. Temos alguns tipos de classificação também do acidente quando a gente fala de ato de terceiro, que é culposo e doloso. Quando que eu considero que esse ato ele é culposo? Ocorre quando o trabalhador que causou o mesmo não tinha essa intenção, né? Então ele não tinha a intenção de gerar um acidente, porém gerou. Ele cometeu uma questão ali errada, né? Um acidente, um ato de terceiro, e é considerado culposo. Quando ele tem essa consciência daquele resultado ali, que pode dar errado, que pode ser criminoso, é doloso, tá? Então, quando ele não tem a consciência, é culposo, e quando ele tem a consciência que está errado, é doloso. É importante, quando a gente for falar de acidente de trabalho, a gente falar das doenças ocupacionais também, que elas são divididas entre doença do trabalho e doença profissional. Qual é a diferença delas? A doença do trabalho é aquela que você acaba adquirindo ali, por exemplo, no ambiente de trabalho, porém ela não tem nenhuma relação com a sua função. Um exemplo seria o caso da conjuntivite. Você pode estar adquirindo a conjuntivite ali em contato com alguém que está contaminado no ambiente de trabalho, mas a conjuntivite não teria nada a ver com a sua função, sendo operador, por exemplo, de máquinas elevatórias, né? E a profissional já é o oposto. É aquela que você pode acabar adquirindo por conta da sua exposição diária. Então, por conta da sua função, da atividade que você executa, você acaba adquirindo ali a doença profissional, tá? Então, para a doença profissional, tem a questão da aposentadoria especial e também tem outras questões de afastamento relacionadas a doenças, ok? Coisas importantes também de serem faladas, para não confundir, o que não serão ali consideradas como doença do trabalho. Doença degenerativa, endêmica
inerentes a grupos etários e aquela que acabou adquirindo, mas ela não conseguiu ali produzir nenhum tipo de incapacidade para você laborativa. Temos alguns tipos de classificação de acidentes, que é sem lesão, com lesão, tem um acidente de trajeto e também um acidente inicial. O que seria o acidente de lesão? Você acabou sofrendo um acidente ali a serviço da empresa, mas não te trouxe nenhum dano, mas aconteceu o acidente. Então esse é o sem lesão. Com lesão já te trouxe algum tipo de perturbação funcional, pode ter te trazido ali alguma questão de acidente físico, então esse ali é o com lesão. Acidente de trajeto vai ser considerado aquele acidente que você sofreu saindo da sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. Desde que você não quebre algumas questões ali de contrato com a empresa, por exemplo, se o seu contrato com a empresa é de transporte público para o trabalho e você está indo de veículo pessoal, pode ser que você não vai conseguir considerar que foi um acidente de trajeto para ser considerado acidente de trabalho, tá? Então tem vários requisitos que são importantes observar para considerar esse acidente de trajeto. Tem também o acidente inicial, que é aquele primeiro acidente que muitas vezes vai acarretar outros acidentes aí no decorrer de todo o processo, ok? E tem os incidentes, que são aqueles que aconteceram ali, mas não trouxeram nenhum tipo de dano. E aí, trazendo melhor aqui para vocês, a caracterização do acidente de trajeto. Para considerar, você tem que fazer um boletim de ocorrência, ter pelo menos ali 2 testemunhas, é super importante, ter o relatório médico e também o relatório do atendimento da unidade de resgate, tá certo? E aí, quando a gente fala de acidente de trabalho, não tem como a gente não mencionar a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. É super importante, pessoal, você como gestor de segurança do trabalho, você como operador, colaborador, realizar e ter conhecimento do que é a CAT, né? A CAT, ela é um comunicado, vamos dizer assim, para o governo, de que aquela empresa ali gerou um acidente de trabalho. Empresas grandes geradoras de acidente de trabalho, elas são penalizadas, porque se elas são grandes geradoras de acidentes, elas não estão fazendo investimento de segurança, ou seja, elas vão ser penalizadas por isso. Quando a gente não faz esse preenchimento da CAT, o governo vai entender que aquela empresa ali não está gerando acidente de trabalho. Então, sempre que ocorrer acidentes, é necessário a gente fazer essa comunicação para que as empresas tenham a consciência de que é necessário fazer o investimento. Porque muitas empresas elas só tomam esse partido em investir em segurança do trabalho quando começa a fazer o quê? Doer ali no bolso, né? Então, esse comunicado é importante por essas questões, para que possa ter investimento de segurança e evitar que possíveis acidentes depois venham a ocorrer, tá certo? Questões importantíssimas, né? Como eu falei aqui para vocês dos dados, as empresas que elas acabam sendo negligentes a esses pontos, elas são penalizadas e quando elas são grandes geradoras desses acidentes, maior será a penalidade dela. Documentos necessários que precisa ser ali, ter toda a comprovação e registro da CAT e depois ela precisa ser emitida em 4 vias. Uma vai ser encaminhada para o INSS, outra fica ali pelo segurado dependente, outra vai ser enviada para o sindicato da classe se tiver e a outra via vai ficar armazenada na empresa. Então esses foram os principais pontos quando a gente vem tratar sobre acidente de trabalho para que você conheça, né? Como que são gerados os acidentes, como a gente precisa lidar e principalmente a importância do preenchimento da comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, tá certo? Vejo vocês no próximo módulo. Até mais!